Quase todo cristão deseja ter uma vida de oração eficaz. No entanto, muitos não percebem que a Bíblia descreve várias coisas que realmente farão com que nossas orações não sejam atendidas. Existem algumas razões pelas quais Deus pode não estar respondendo à nossa oração. E para orar com eficácia, nós devemos evitar estas seguintes coisas. Motivos errados. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar o que recebem em seus prazeres. A maneira mais fácil de evitar motivos errados é considerar se o pedido é egoísta ou não. Por exemplo, você pode estar orando da seguinte maneira: Senhor, por favor, me dê uma Ferrari. É uma oração egoísta. Devemos pedir de acordo com a vontade de Deus e não a nossa vontade. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia tem muito a te falar sobre isso. Outra razão pela qual Deus pode não estar respondendo às suas orações: pecado não confessado. Lá no livro de Isaías 59, 2 diz o seguinte: as vossas iniquidades vos separaram do vosso Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, para que ele não ouça. Tiago nos diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Está lá no livro de Tiago 5,16. Se, no entanto, não nos encontrarmos em um estado justo, estaremos orando de forma ineficaz. Mas a boa notícia é que podemos nos tornar justos assim que confessarmos os nossos pecados. 1 João capítulo 1, 9 nos diz que quando há pecado em nossas vidas, Deus nos purificará de toda injustiça no momento em que nós o confessarmos. Então, podemos nos aproximar de um Deus santo com ousadia e confiança, como está descrito no livro de Hebreus 4,16, por causa do que Jesus realizou por nós na cruz. E aí ele nos torna justos, ele torna as nossas orações eficazes. Uma outra coisa que pode estar te atrapalhando, e Deus não está lhe respondendo, é o orgulho. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: mas ele nos dá mais graça. É por isso que a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. No livro de Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 ao 26, nos relata que o orgulho foi o primeiro pecado cometido. Isso nos separa de um Pai amoroso que quer nos conhecer e responder à nossa oração. Então, como se livrar do orgulho? É uma escolha. Você deve escolher submeter sua vontade a Deus e confiar que a vontade dele é melhor do que a sua. O orgulho diz: eu sei o que é melhor para mim. A humildade diz: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Uma outra coisa que pode estar te prejudicando para que Deus não responda a sua oração é a dúvida. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: mas quando você pergunta, você deve acreditar e não duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar, soprada e agitada pelo vento. A fé é sempre um componente-chave para a oração. Durante o tempo de Jesus aqui na Terra, nós o vimos atraído pela fé, mas havia uma cidade onde
Ele passou e não pôde fazer nenhum milagre por causa da dúvida e falta de fé das pessoas. Quando vamos a Deus em oração, temos que acreditar que Deus pode realmente fazer exatamente aquilo pelo qual estamos orando. Conflito familiar é uma das questões também que podem estar te atrapalhando e Deus não está respondendo a sua oração. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, Pedro nos mostra que se houver conflito conjugal, nossas orações serão prejudicadas. Pedro está abordando particularmente o fato de que os maridos deveriam honrar suas esposas. Portanto, homens, amem e honrem suas esposas. Não apenas suas orações serão mais eficazes, mas sua satisfação geral. Mateus 15:38. Portanto, homens, amem e honrem suas esposas. Não apenas suas orações serão mais eficazes, mas sua satisfação geral na vida aumentará drasticamente. Uma outra questão, não é o momento certo, exatamente. Isaías 55, versículos 8 e 9 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Só porque não recebemos uma resposta à oração também não significa que seja um não. Às vezes, o momento ainda não é esse. Deus sabe o que é melhor para você. Confie que Ele sabe, no seu tempo certo, o que é melhor e o que é perfeito. E Ele vai, sim, responder a sua oração. E uma outra coisa que pode estar atrapalhando a sua vida de oração e Deus não está respondendo, não que sejam só apenas esses argumentos que foi colocado aqui. Existem muitos outros, mas apenas alguns eu passei aqui. Esse outro agora você nunca perguntou. Você deseja, mas não tem, então você mata. Você cobiça, mas não consegue o que quer, então briga e briga. Você não tem porque não pede a Deus. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Provavelmente, a maior razão para orações não respondidas é simplesmente o fato de não pedirmos. Nosso Pai Celestial, Ele é um bom Deus e ama responder às nossas orações e nos dar boas dádivas. Na verdade, nós o honramos quando pedimos que Ele faça as coisas que Ele só pode fazer. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 11, que nós que somos pais, amamos os nossos filhos e queremos dar o melhor para eles, quanto mais nosso Pai Celestial nos dará boas dádivas aos que pedirem. Então faça uma reflexão. Pode ser que você não tenha nenhum problema dos quais eu estive relacionando aqui. Pode ser que sejam outros. Pode ser que Deus esteja querendo que você produza o fruto do Espírito, a paciência, e por isso, simplesmente, Ele não lhe respondeu ainda. Quem sabe? Existem várias situações em que Deus pode não estar respondendo a sua oração, mas tem com certeza uma resposta, uma causa. Aqui foi relatado algumas, mas a melhor maneira de você saber é expondo a Deus e pedindo para que Ele traga para fora o que você não conseguiu encontrar de resposta ainda, para que Ele ainda não respondeu a sua oração. Fique certo que Deus lhe mostrará o caminho.